Tem que pegar um... Olá, pessoal, eu sou o Felipe Villalacqua, bom dia. Estou aqui com o Eduardo Guimarães, nosso Red Jackets. Tudo bem, pessoal, hoje aí um alívio aí na tela, estamos mais animados, um pouco o dólar caindo e a bolsa subindo. Exatamente, né? O Bovespa agora futuro está com uma alta de 1,88. Eduardo, me explica isso. Olha, uma boa pergunta, hein? Acho que assim, tem mais comprador que vendedor. Acho que essa é a resposta que eu diria. Brincadeiras à parte, assim, como o mercado europeu tá em queda e Estados Unidos também, o S&P caindo aí 0,5, então era esperado uma queda, já que aparentemente a greve continua, o abastecimento aí ainda complicado pelo país, né? Então, acho que talvez a queda ontem tenha sido, a gente disse no início do call, né? A gente sempre está falando aqui com o mercado começando a abrir, né? A gente não tem bola de cristal. Se eu soubesse exatamente quanto vai cair e subir, a gente não estava trabalhando aqui. Mas a gente disse até que ontem a queda poderia ser menor, por conta de ser feriado americano, né? Sem o mercado, sem a referência americana, o mercado brasileiro não teria caído tanto ontem. Então acabou caindo forte e acabou tendo um volume até que forte, considerando o feriado, né? 9 bilhões de reais quase, o volume negociado. Então hoje abre aí com um certo alívio. Eu não sei se é um otimismo aí da normalização do fim da greve, do combustível começar a chegar nos postos. Exatamente. O pessoal está tendo uma percepção melhor que a nossa, vamos ser sinceros. Eu não esperava essa abertura hoje de quase 2%, no futuro pelo menos, né? Eu quero ver se isso vai se efetivar no à vista. Ainda o à vista acabou de abrir, está praticamente zerado, 0,05 de alta. Também os papéis, né? Principalmente Petrobras, como que vai reagir a isso? A questão, uma possível saída de Pedro Parente também, se isso se efetivar, é muito negativo, acho difícil acontecer, mas de qualquer forma, hoje às 14 horas, o Pedro Parente tem um call em nome da Petrobras, com investidores em gringos, então isso é para o local e para o gringo, então a conferência em inglês, então já mostra uma demonstração de que vão passar informações, então precisamos ficar de olho às 14 horas e o que vai acontecer. Porque a Petrobras chegou ontem a cair quase 15%, né? Então, muito mais negativo do que quando a gente falou aqui de manhã. A queda, aí 5%, acho, desde o high, desde o começo da greve, a queda mais de 30% no preço da ação. Então é bastante. E aí pode ter sido uma queda exagerada. A gente sempre, apesar de não ter o foco muito em análise técnica, tem sempre esse aspecto, né? Após um dia de forte alta ou de forte queda, sempre vai haver um ajuste de posições no dia seguinte. Seja por stop, seja realização de lucro ou de prejuízos, sempre tem esse efeito, né, Felipe? Exatamente, né? Mas o que você vê ainda na questão da greve dos caminhoneiros é um governo ainda descrente que isso vai funcionar ainda. Muitos bloqueios. Eu vi até um dado que os bloqueios aumentaram na data de ontem. Então, você não está se efetivando ainda. Não tem combustível. Nós em São Paulo não tem praticamente zerado todos os postos de combustíveis. Abastecimento de dados ainda está bem fraco. Muitos supermercados já não têm diversos itens básicos, como frango, arroz, carne, leite, ovo, fora os legumes, vegetais e frutas, que também é cada vez mais difícil. Feiras que são comuns aqui, totalmente esvaziadas, jogadas às traças praticamente. Um clima quase, olhando o trânsito assim, pela janela da Santo Amaro, um clima meio de feriado. Não, exatamente. Você olha para a rua aqui, não acontece nada. Tudo parado, não tem trânsito, não tem ônibus, não tem gente. Você vai almoçar os restaurantes com pouca comida, pouca diversificação. Não é algo comum, não parece São Paulo, não é São Paulo os dias. Então, mas assim, é um alento, né? Pelo menos o Ibovespa aí dá uma respirada, tá em 76.600 pontos mais ou menos. 1,85 de alta ali o índice futuro, o à vista já está 0,17 de alta. Então, porque no lado corporativo, né, Felipe, não temos muitos destaques, né? A gente pode, adiantando um pouco aí, falar da Oi, que soltou o resultado do primeiro trimestre só agora, né? Lembrando que a data limite para o resultado do primeiro trimestre é 15 de maio, né? Então, o resultado que foi um pouco abaixo do esperado em termos de receita líquida, houve uma queda mais ou menos de 7% aí na receita líquida da Oi, mas a gente considera o resultado como não evento e o mais importante é a recuperação judicial da companhia.
Então a empresa divulgou aí um lucro contábil aí de quase 30 bilhões de reais, porque houve uma reestruturação já da dívida. Então a empresa já está já fez a sua recuperação judicial, vai ter um aumento de capital na empresa e ela vai conseguir voltar a investir, né? A empresa estima aí um investimento anual por volta de 7 bilhões de reais. Então o papel sobe aí 3% aí ao N agora, né, Felipe? Desculpe. Então, acho que o mais importante no caso de hoje é o para frente e não o para trás, né? Porque o resultado a gente está sempre olhando no retrovisor que a empresa fez no último trimestre, né? Nos últimos 3 meses. Então, é positivo essa novela aí da reestruturação da dívida, de quanto que o acionista atual vai ser diluído, enfim, o aumento de capital ainda vai ter um intervalo. Exatamente, né? Nesses momentos de recuperação judicial de RJ, é mais importante o andamento da própria decisão do que, de fato, os resultados financeiros, né? Os resultados operacionais da companhia. Então, o objetivo da RJ é reestruturar a companhia, é fazer uma reestruturação, não é uma falência, é um pouco diferente. Então, isso que importa. Então, apesar de ser um pouco abaixo do esperado a receita, como o Eduardo disse, o plano ainda está correndo bem, vendas de ativos, que gerou um lucro aí contábil de perto de 30 bilhões de reais. Só um adendo aí, pessoal, também a questão da greve. A gente tem que ficar de olho aí com a greve dos petroleiros aí, que segundo as notícias deve se iniciar amanhã e se estender até o dia 1º de junho, né? Lembrando que diversos aeroportos são abastecidos com dutos, então ainda não se sabe qual o tamanho dessa greve, até onde ela se estende e se de fato quais aeroportos podem ser afetados com o abastecimento de querosene, né? Então, esse pode ser um impacto aí bastante negativo aí a partir de amanhã, né, Felipe? Essa greve dos petroleiros. Até em linha com duas perguntas aqui do Daniel no chat, o governo está parecendo extremamente fraco, né? Aparentemente o governo não deu a atenção devida a essa questão da greve, foi uma bola de neve, esse evento foi ficando maior e pior, e agora outras categorias entram nessa onda, pira que o governo aí, vamos tirar um ganho aí a gente. Então teve vans escolares em paralisação, em protesto, e agora os petroleiros, que são uma categoria maior, né, mais organizada, e aí, como o Felipe falou, pode afetar muito, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos. A gente brinca que a saída do Brasil é Guarulhos, né? E aí, se petroleiro parar, então, parte do combustível que chega lá vem via oleoduto de outra refinaria que é abastecida com caminhão. Então, isso pode ser muito relevante. Agora, aparentemente, o mercado hoje está ignorando isso. Então, estão vendo aí notícias mais otimistas. O índice à vista agora já sobe o futuro 2,30. Só voltando um pouquinho para o cenário hoje, porque a gente sabe que o Brasil é o que acaba comandando, que nesses dias de caos, de greve, o investidor acaba olhando muito mais para o Brasil. Mas lá fora, hoje, um dia é extremamente negativo. Europa caindo acima de 1,30, Estados Unidos na mesma esteira, caindo menos, perto de meio agora. E o principal ponto é a questão na Itália, né? Isso que eu ia te perguntar, porque essa queda na Europa, Felipe? Exatamente, né? A coalizão lá não está conseguindo estabelecer um governo de centro. E o centro está muito preocupado se vão conseguir continuar passando reformas que no sentido de reduzir fiscal para melhorar a economia. Então, isso fez que os yields lá, né, que as taxas, como se fosse os daqui, abrissem bastante, principalmente na Itália, mas o contrário, a zona do euro, é uma muito intrínseco os movimentos. Então, você vê a Espanha bastante, você vê Portugal, e por outro lado, você vê os yields de Inglaterra e Alemanha, que lá representam uma fuga do risco, principalmente quando a gente olha aqui a América, Brasil. A gente foge de risco, principalmente para os Estados Unidos. Por lá, eles fogem do risco, principalmente para os Estados Unidos, mas também para os países não periféricos, vamos dizer dessa forma, como Inglaterra e Alemanha. Então você vê uma redução dos yields desses dois países aí, uma fuga de capital para esses países que reduz a taxa. Então é um dia negativo por lá. Isso que deixa um pouco intrigado a gente, um dia tão positivo por aqui. E a Petrobras acabou de abrir agora subindo 5%, 6%. Então, acho que tem um aspecto técnico, como a gente comentou no início, de ontem ter sido exagerada a queda.
E aparentemente, então, o mercado está precificando aí que a greve, a situação vai se normalizar, aí o feriado será normal, assim espero, né? Então, parece que o Exército está fazendo escolta lá na refinaria de Paulínia para trazer combustível para São Paulo, enfim, notícias que a gente vê aí, acompanha do cotidiano aí, e aparentemente a situação vai se normalizar, e a gente, como o Felipe falou, tem essa teleconferência da Petrobras, porque se cogitou que o Pedro Parente pudesse sair para a BRF, porque qual que é o grande risco da Petrobras, como eu já disse ontem? Interferência do governo na política de preço. Quer dizer, você vai ser presidente de uma empresa que tem interferência governamental, então eu vou para uma empresa que eu posso fazer o que eu quiser, em tese, né? Carta branca, que seria a BRF, que também está com muitos problemas. E aí, enfim, dos motivos dessa conferência é para desmentir esses eventuais boatos do Pedro Parente à frente da companhia. Eu estou na esteira aqui na pergunta do Daniel, que no que pode influenciar, além da possibilidade de Temer não conseguir concluir o mandato. Muito tem se falado aí que o Temer tem um enfraquecimento mais forte aí. O governo Temer tem um apoio popular muito baixo, na casa de um dígito desde praticamente do início, né? Apesar de fazer muitas reformas econômicas, a economia era o único pilar que estava em pé, que era fortalecido, que gerava a popularidade e o apoio, né? E com essa, vamos dizer, esse pilar um pouco mais enfraquecido, gera um pouco de perca de apoio. Mas o lado é muito difícil a gente ter uma saída do Temer esse ano, né? Eleições estão aí, né? Os mandatos do executivo, ninguém quer se comprometer, ninguém quer tomar uma atitude brusca, dado que a eleição está aí, né? Estamos no meio do ano, praticamente. Eu acho que se continuasse essa deterioração da greve, as coisas ficando mais caóticas, acho que poderia, no limite, haver um clamor popular para a saída dele, alguma coisa do tipo. Mas como aparentemente o governo aí agora não resolveu, né? Fez os acordos. Exatamente, E o que a gente tem que deixar claro é que isso aqui não é um parlamento, né? Isso ainda é um presidencialismo. Então, se de fato não tiver, de fato, um crime que se justifique pela saída do presidente, é muito difícil, né? No caso da Dilma, teve o crime de responsabilidade fiscal. Se efetivar um crime de responsabilidade fiscal do Temer, será só no ano que vem. Então, é muito difícil ter um impeachment. Acho que até pela proximidade das eleições também. Enfim, aqui a gente não está discutindo muito política. Sem lados. Sem lados, né? De quem está certo ou errado, quem a gente vai votar, enfim, isso é irrelevante. Mas está muito próximo agora da eleição. Então, agosto já começa efetivamente a campanha, né? Então, será uma campanha mais curta que o normal esse ano, até com menos tempo de propaganda eleitoral na TV. A gente não vê. E fazendo gancho com outra pergunta sobre o PIB ano que vem. Então, assim, aparentemente, uma notícia essa greve, né? Vai jogar o PIB para baixo desse ano. Então, a gente já viu o Fox reduzindo. Desculpa, vai ter uma queda do PIB. Então, talvez a base fique mais fácil, né? Porque o PIB vai crescer 3 o ano que vem. Exatamente. Quer dizer, uma base menor. É que são vários Cs, né? Se tiver eleição, se continuar o governo, se voltar ao abastecimento. Dependendo do candidato que ganhar, a economia seria muito boa, muito forte em 2019. Agora, é difícil cravar a pergunta do Leônidas, né? Eu diria que o viés é mais de baixa que de alta, mas aí, assim, eu sou mais conservador, mais pé no chão, por isso que eu e o Felipe estamos surpresos aqui com o mercado hoje, a gente até brincou, e aí, vai subir, vai cair? Quer dizer, a gente agora está 1,70 à vista, então é bem otimista, aparentemente, a leitura do mercado. O dólar em queda de 0,17. O estrago que foi feito com a greve é grande, né? 2 semanas aí que a gente vai se estender essa greve no PIB trimestral é um impacto muito grande. Isso, além de tudo, é um ponto que você tem que analisar, que quando você tem um dia de greve, ok, mas quando você tem vários dias, você tem uma perca crescente disso, né? É quase como se fosse uma exponencial. Então você começa a perder estoque, você começa a perder produção de animal, de proteína animal, você começa a perder, por exemplo, o caso de siderurgia. Siderurgia é um caso muito complicado. As ações sofreram bastante desde que se iniciou na segunda-feira toda essa greve, né? O Minas caiu perto de 21% nos últimos 6 pregões. É muita coisa. CSN também, Gerdau, todo mundo na esteira, né? Eles têm graves problemas em entregar
todos os materiais, todos os produtos já confeccionados, mas o grande ponto é, eles estão com dificuldade em receber insumos, né? Então, insumos para a produção, ok, você para a produção e tudo se estabelece. O grande ponto é que essa siderurgia, esse setor, eles têm altos custos agregados com alto forno. Então, ele precisa ter um forno, basicamente, que precisa estar a altíssimas temperaturas. Então, se acabam os insumos para deixar esse forno aquecido, mesmo sem produção, ele tem que ficar aquecido, ele fica ligado o tempo todo. Se você se você não tem insumo, você perde a temperatura que você deve chegar e você tem que aquecer ele de novo. Só que para aquecer, é quase um mês leva para aquecer um alto forno. Fora os altos custos associados à energia, consumo de energia. Mas efetivamente eles não desligaram. Ainda tem insumo, mas se conversa com as pessoas, todo mundo ligado ao setor, tá todo mundo preocupado. Porque se desligar o alto forno, é um mês para retomar. E siderurgia impacta em tudo, né? Desde a produção do automóvel, o setor automotivo também já está parado, construção civil, que precisa de muito vergalhão, tudo para construção, já está parado também, devido à falta de aço. Então, se por acaso isso vir a acontecer, um mês até esquentar de novo esse forno para voltar à produção de aço, é um impacto gigante, né? Então, a partir de hoje, é bola de neve. Então, é uma exponencial, é como se fosse uma função exponencial. Então, cada dia é muito pior que o outro dia. Então, temos que tomar cuidado, temos que ficar de olho, não é tão benéfico como o mercado está vendo, vamos ficar de olho. Hoje um dia é um negativo, na nossa opinião. A Suzano ontem anunciou a parada total de todas as suas operações industriais. Então, todas as plantas da Suzano, papel e celulose, estão paradas. Né? Seja porque ele não consegue trazer a madeira cortada do campo, seja porque também não consegue mandar a celulose produzida. Então, produção parada completamente na Suzano, por exemplo. Tudo bem que no caso específico de Suzano, pode até ser positivo, né? Porque pode sugerir um aumento de preço no futuro, né? Diminui o estoque lá do produtor de papel, por exemplo, tixo, né? Papel higiênico, mas é negativo, o cara para a produção, né? Não é uma parada programada, algo. A produção de celulose funciona 24 horas, né? Não para, né? São 3 turnos de 8 horas todo dia. Eles pararam. Então, eventualmente, talvez aproveitando para fazer alguma manutenção, mas isso tudo vai ter um custo. Então, agora a gente vê aí os analistas como um todo, eu incluído, analisando o impacto da greve, né, no EBITDA da empresa, né? O EBITDA é a geração de caixa, o lucro antes das despesas, juros, depreciação e amortização. Você tem menos venda, menos volume, menos faturamento, menos resultado. Isso que explica um pouco, explicaria a queda da Bolsa, né? A gente tinha antes uma projeção de lucro por ano, talvez esse lucro do ano de 18 seja menor do que era anteriormente, né, no início da greve, né? Então a gente, eu costumo dizer, colocar isso no preço que a gente fala, né? O impacto da greve, né, Felipe? Exatamente. Faz alguma pergunta? Eu acho que por hoje é só, pessoal. Acho que, como a gente sempre vê, a primeira meia hora do índice não é representativa do índice, então tomem cuidado. Um exemplo disso foi ontem, estava caindo 2, fechando, caindo, bateu quase 4 de queda. Então, vamos ficar de olho, é um dia negativo. E o risco de contágio, eu insisto, temos um risco de contágio para outras agremiações, vamos dizer dessa forma, que basicamente você fez barulho, você interrompeu alguma coisa, você acaba ganhando as benesses do governo. Pessoal, todos tenham um bom dia, bons negócios a todos e até amanhã, né, Eduardo? Até amanhã. Bons negócios. Tchau, pessoal.